Meus amigos, então vimos o artigo 9º, que é o geral, que é o que acontece, não é? Que é a regra, e agora a gente entra na exceção. O artigo 10, meus amigos, ele trata do que é crime militar em tempo de guerra. Então, em período excepcional, quando acontece a guerra, aí eu tenho que saber o que é crime militar no período de guerra. E vejam bem, antes da gente falar dos seus incisos e alíneas, é importante que você entenda que a guerra não é qualquer período. A guerra é alguma coisa, é um conflito onde o presidente da República é que decreta. Ele decreta sozinho, é uma decisão solitária? Não, ele tem que ter o aval do Congresso Nacional. E como, senhores, é um período excepcional, é óbvio que a legislação vai ser muito mais severa. Porque aqui nós estamos observando a defesa da pátria, a defesa do Brasil. Então, a legislação é muito mais severa. Vejam bem, então, quando eu tenho crime militar em tempo de guerra? Primeiro, aqueles crimes que estão previstos especialmente para o tempo de guerra. Então, o Código Penal Militar, ele traz vários crimes, perfeito, que são previstos somente no tempo de guerra. Covardia, espionagem, deserção em tempo de guerra. Então, esses crimes só existem no tempo de guerra. Se tiver guerra, eles existem. Se não tiver guerra, eles não existem. Para configurar esse crime, eu preciso de ir lá no artigo 9º e ver se ele preenche algum dos requisitos previstos em um dos seus 3 incisos? Não. Se o camarada, estou em tempo de guerra, o camarada preencheu o tipo penal de espionagem, é crime militar, processo relacionado ao crime militar. Perfeito? Vamos lá. Também são considerados crimes em tempo de guerra, crimes militares, os crimes militares previstos para o tempo de paz. Meus amigos, todos os crimes, então, que estão lá no Código Penal Militar, previstos como crime militar, serão considerados crimes militares em tempo de guerra. Ah, então todos aqueles crimes, professor, que estão lá, insubordinação, motim, revolta, violência contra superior, tudo isso também será considerado crime militar em tempo de guerra? Será considerado crime militar em tempo de guerra. Vamos lá. Inciso 3º. Os crimes previstos neste Código, ou seja, aqueles que estão no Código Penal Militar, embora também o sejam com igual definição na Lei Penal Comum ou Especial. Então, tem furto no Código Penal Militar e furto no Código Penal Comum. Vai ser crime militar em tempo de guerra? Vai ser. Quando praticados, qualquer que seja o agente. Por que isso aqui é importante? Já que eu tenho um inciso 2 que fala assim, ó, crimes militares previstos para o tempo de paz. Ou seja, quando eu falo crimes militares previstos para o tempo de paz, eu estou falando de todos eles. Furto, peculato e etc. Né? Tanto os crimes propriamente militares quanto os impropriamente militares. Mas por que isso aqui é importante? Porque são aqueles crimes, perfeito, tanto previsto no Código Penal Comum, quanto em qualquer outra lei especial, quando praticados qualquer que seja o agente. Independente de serem crimes militares, olha só, não está falando os crimes militares previstos neste Código, não, qualquer que seja o agente e qualquer crime. Então, meus amigos, se o indivíduo comete um furto, um civil comete um furto em tempo de guerra, em depender dessas circunstâncias que estão nas alíneas do inciso 3º,
o indivíduo não vai responder por este furto na justiça comum como responderia se fosse em tempo de paz. Ele vai responder perante a justiça militar. Então aqui, meus amigos, eu não estou englobando só aqueles crimes aonde eu tenho o autor, policial militar da ativa contra policial militar da ativa. Não estou englobando só isso, não. Eu estou englobando qualquer crime aonde, por exemplo, o civil cometeria e responderia por um crime comum. Mas como é tempo de guerra, ele vai responder por um crime militar. Tá ok? Vamos lá. Em território nacional ou estrangeiro militarmente ocupado. Então, senhores, se o território é nacional ou estrangeiro está militarmente ocupado, quer dizer que tem que ter uma condição especial, porque ali, meus amigos, é uma área militar, é uma área que está sendo controlada pelas Forças Armadas, para não existir prejuízo. Então, senhores, como eu estou com esse território ocupado, é uma situação excepcional, gravíssima, aonde eu preciso de ter um rito célere, será aplicada, então, a Lei Penal Militar Brasileira. Vamos lá. Em qualquer lugar se comprometem ou podem comprometer a preparação, a eficiência, as operações militares ou de qualquer outra forma atentam contra a segurança externa do país ou pode expô-la a perigo. Então vejam bem, meus amigos, aqui eu não estou falando nem só do território militarmente ocupado, pode ser qualquer lugar, perfeito? A expressão é inclusive muito genérica, olha aqui, ó, se comprometer ou houver possibilidade de comprometer essa preparação da eficiência das operações militares. Então, ocorreu algum crime, perfeito? Mesmo que aquele crime, a princípio, seria tratado como crime comum, ele vai ser tratado como crime militar. Por quê? Porque aquela pessoa se encontra numa situação onde ela pode comprometer aquela operação militar que, a princípio, seria colocado em execução. Inciso 4. Os crimes definidos na Lei Penal Comum ou Especial, embora não previstos neste Código, quando praticados em zonas de efetiva operações militares ou em território militarmente ocupado ou em território estrangeiro, podem gerar crimes militares. Então, senhores, tem crimes que nem estão no Código Penal Militar. Perfeito? Por exemplo, um crime de abuso de autoridade, um crime de tortura, não está no Código Penal Militar, mas se aquele crime, perfeito, for praticado em zona de efetiva operação militar, ou seja, aonde que eu estou tendo movimentação de tropa para a prática de ações, ou o território estiver militarmente ocupado, ou seja, ali eu estou tendo efetivamente ações e operações daquela tropa, aquele crime não será tido como crime comum, ele vai ser tido como crime militar e processado sob os rigores da Lei Penal Militar. Bom, o artigo 11 fala da questão de militares estrangeiros, ou seja, não são militares brasileiros, pertencem a outras nações. O que acontece? Os militares estrangeiros, quando em comissão, estágio, nas Forças Armadas, ficam sujeitos à Lei Penal Militar Brasileira, ressalvado o disposto em tratados e convenções internacionais. Vejam bem, essa questão de intercâmbio entre militares é muito comum. Tem militares que vêm fazer curso, o militar é lá dos Estados Unidos, lá do Japão e vem fazer curso no Brasil. Perfeito? Vem passar por uma formação no Brasil,
Da mesma forma que militares brasileiros vão também para fora. E como ficaria se um militar estrangeiro cometesse um crime em território nacional, onde ele está ali, nas Forças Armadas, no Exército, fazendo um treinamento? Esse militar, ele responderá pelas leis penais militares brasileiras. Então, ele vai se sujeitar à lei penal militar brasileira. A não ser que exista um tratado internacional, perfeito, que vai tipificar aquela situação de forma diversa. Mas a regra é, militar estrangeiro está em treinamento e etc., nesse intercâmbio nas Forças Armadas, a eles serão aplicadas as leis penais militares do Brasil.